comecei a praticar caça submarina aos 11 anos de idade, que não tem nada a ver com capoeira. Mas, quando eu fiz 14 anos, eu me interessei em fazer karatê. Eu via muito falar que karatê quebrava telha, quebrava madeira, dava soco, quebrava tijolo. Aí eu comecei a procurar karatê. E eu tinha um amigo mais velho, que era uns 5 ou 6 anos mais velho, ele praticava capoeira de senhor. Ele fazia educação física na UFRJ e ele praticava capoeira lá com Rodolfo Hermani. Aí eu nunca tinha ouvido falar em capoeira, a gente estava indo para a praia e ele me mostrou lá uns movimentos de capoeira de senhor, meia lua de frente, era cospe sangue, aí tinha o voo do morcego, aí eu fiquei meio empolgado com os nomes, né? Porra, voo do morcego, eu vou fazer esse negócio. Aí ele me ensinou ali na praia os primeiros passos e foi assim que eu comecei a treinar. Foi, e me ensinou a tocar berimbau, e eu fui cada vez mais me interessando em aprender, e acabei esquecendo o karatê e fiquei na capoeira. O meu começo foi assim, aos 14 anos de idade. A capoeira de senhor, eu tive contato com alguns colegas que faziam essa capoeira, que moravam também aqui em Copacabana, e tinha uma academia, inclusive em Botafogo, a Academia Neider. A proposta deles era fazer uma luta de capoeira, que não tinha ginga, não tinha berimbau, não tinha cantiga, não tinha nada. É como se fosse uma briga que eles chamavam de capoeira. Eu não gostava muito, porque eu preferia a capoeira tradicional, com berimbau, enfim. Eu não gostava muito, mas eu acompanhei algumas vezes esses capoeiristas aí. Bom, eu comecei capoeira em 1962, o grupo começou, não chegou a ser um ano depois, mas foi no ano seguinte, o 63. Eu não lembro em que mês eu comecei, eu devo ter começado num verão de 62. E esse amigo meu, que era o Boca, foi meu primeiro professor de capoeira, ele me levou no Teatro Jovem, onde ele disse que tinha uns playboys que faziam capoeira. Playboys era como eles chamavam os garotos brancos da época, que moravam na Zona Sul. Eram os playboys. E ele me levou no Teatro Jovem. Lá eu encontrei o Rafael e o Paulo Flores, que eram os caras que realmente começaram o início, né, do Grupo Senzala. Encontrei o Preguiça, o Gato, o Gil, e eu não lembro do Sorriso e o Garrincha lá, porque na época também nós éramos muito novinhos, eu tinha 14 anos, o Garrincha tinha 9, o Sorriso tinha 8, a gente era muito criança, né? Então eu não lembro disso, mas eu lembro da recepção, porque o Rafael me recebeu assim de braços abertos, porque eu já tocava berimbau, e lá ninguém tocava berimbau. Então o primeiro berimbau do Grupo Senzala foi o meu. Eles estavam treinando com o disco do Mestre Bimba, aquele disco da capoeira regional, né? Aí o Rafael, não, vamos fazer a roda, vamos fazer a roda. E eu sabia exatamente cantar aquela sequência do Mestre Bimba toda, que foi com o disco do Mestre Bimba que eu aprendi a cantar. Aí foi assim que eu comecei a participar, porque ele me convidou para participar dos treinos ali, e eu passei a participar desse grupo dessa maneira. Ainda não era Grupo Senzala, mas dos que ainda estão na capoeira, era o Preguiça, repetindo, né? O Preguiça, o Gato e o Gil, o Sorriso e o Garrincha pequenininho, que eu não lembro se estavam lá na hora. Desses aí. E o Rafael e o Paulo, claro. O Mestre Peixinho, eu conheci em Brasília, tem uma história antes disso aí. Eu ia muito a Brasília, meu irmão morava lá, adorava ir a Brasília, e eu frequentava uma academia de judô, não para treinar, mas ficava vendo, que era em frente à academia do meu irmão, a casa do meu irmão. E eu falei pro Miura, que era o mestre lá de judô, que eu estava fazendo karatê, que realmente eu estava. Aí ele disse, eu tenho um aluno aqui que faz karatê. Aí ele me apresentou o Cláudio, aquele Cláudio lá de Brasília, que agora chama de Cláudio Danadinho. Mas para mim era só o Cláudio Brasília. Aí o Cláudio era um atleta, era um cara magrinho, todo musculoso, muito forte. Aí ele falou assim, eu treinei no Tanaka. Aí depois eu falei assim, mas eu faço capoeira também. E naquela época, a gente tinha um certo receio de falar que fazia capoeira, porque capoeira era dança, eu não queria dizer que eu fazia dança. Mas eu falei, eu faço capoeira também. Ele disse, eu tenho um grupo aqui de amigos, a gente treina capoeira, e fomos treinar num estacionamento de uma escola que tem lá, não sei se ainda existe, chamada Elefante Branco. E lá eu conheci o Hélio Tabosa e alguns outros daquela época. O Cláudio ele veio passar as férias aqui no Rio, aquelas férias de verão, que ele era estudante, né? E antes dele ir embora,
Ele falou assim, eu queria deixar contigo aí um amigo meu para você ficar treinando contigo, que ele leva muito jeito para capoeira. Aí eu morava na Lapa nessa época. Aí ele levou na minha casa o Peixinho, que não era o Peixinho, era o Marcelo. Esse apelido de Peixinho quem deu fui eu depois. Ele levou o Peixinho lá. Aí a gente fazia uns treinos, eu ensinava aquele pouquinho que eu sabia para o Peixinho, e esse meu professor, que também não era um professor experiente, né? Ensinava lá a parte dele, ele era angoleiro, e o Peixinho sempre teve esse jeito assim, muito de acrobacia, de malemolência, né? Como a gente chama, né? E o Boca gostava muito dele por isso. E foi assim que o Peixinho começou a treinar, fazer esses treinos. Aí um dia eu levei ele para conhecer a galera. Tá, vou te levar para conhecer o pessoal lá que eu treino também. Aí foi assim que ele apareceu. E um dia eu dei a ele esse apelido de Peixinho, que ficou até os últimos dias de vida dele. Foi assim que ele apareceu. Rapaz, é um negócio que nem tem muito a ver com ele, coitado. Eu tinha um amigo que pescava peixe de aquário aqui no Alto da Boa Vista, aqueles riachozinhos que tem lá. O cara ia para lá pescar aqueles peixinhos coloridos para vender peixinho de aquário. E ele era muito parecido com o Peixinho, inclusive o cabelo, né? Aquele cabelão comprido. Aí eu falei assim, pô, tu parece o Peixinho, rapaz, impressionante, você parece o Peixinho. Peixinho era o outro. Aí ficou o Peixinho assim, dessa maneira. A gente era doido para botar apelido, né? Aí acabou que ele ficou de começar a chamar ele de Peixinho também, e foi assim que ficou.